E aí pessoal, tudo bem? Na paz de Cristo? Nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as concentrações. Nós vimos a concentração comum. Vocês se lembram o que é a concentração comum? Que a gente representa pela letra C? Significa a quantidade em gramas que eu tenho em 1 litro de solução. Por isso que a unidade de concentração comum é grama por litro, que significa a quantidade em gramas de soluto que eu tenho em 1 litro de solução. Além da concentração comum, que é a letra Czão maiúscula, que nós expressamos em grama por litro, nós temos ainda a concentração molar, que significa a quantidade em mols que eu tenho em 1 litro de solução. Nós vimos na aula passada a diferença de concentração comum para a concentração molar. A concentração comum é a quantidade em gramas que eu tenho em 1 litro de solução, e a concentração molar é a quantidade de mols que eu tenho em 1 litro de solução. Tanto a concentração comum quanto a concentração molar nós expressamos em 1 litro de solução. Não se esqueçam disso. O exercício pode fornecer para você, por exemplo, a quantidade em mililitros, que é ml. Então, ao invés de falar a quantidade em litros, ele fala para você a quantidade em ml. Por exemplo, 200 ml. Aí você vai ter que fazer a conversão de ml para litro. E como que eu transformo ml para litro? Divide. Por exemplo, se você tem 200 ml e você quer transformar para litro, você pega o 200 e divide por 1000, que vai dar 0,2 litro. Né? 200 ml é a mesma coisa que 0,2 litro. Ou ainda, ele pode dar em centímetros cúbicos, né? Que, vamos supor que tenha 200 centímetros cúbicos. O que é 200 centímetros cúbicos? É a mesma coisa que 200 ml, porque 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Então vocês têm que tomar cuidado com essas conversões de unidades e saber o essencial, que é a diferença de concentração comum para a concentração molar. Nesta aula, nós vamos falar sobre a densidade. A densidade é uma forma de você expressar a concentração. E a densidade também nós representamos em grama por litro. Aí você me pergunta, como assim, Rafael? Você disse que grama por litro é concentração comum. Agora está dizendo que densidade também é grama por litro? Sim, só que com uma leve diferença que você não pode se esquecer. Quando nós falamos em densidade, eu trabalho com a massa da solução, que significa que é a massa do solvente mais a massa do soluto. E quando nós trabalhamos com concentração comum, nós levamos em conta apenas a massa do soluto e não a massa da solução, que é a massa total. Porque quando eu falo massa da solução, eu levo em conta tanto a massa do soluto quanto a massa do solvente, diferentemente da concentração comum, que leva em conta apenas a massa do soluto. Entretanto, tanto a concentração comum quanto a densidade, nós expressamos em grama por litro, tá? Então, vamos supor, nós estamos trabalhando nessa aula com a densidade. Densidade. A densidade é uma forma de você expressar a concentração e também ela é dada em grama por litro, tá? Então, densidade também é grama por litro. Só que a diferença é que nós levamos em conta a massa da solução. E a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, se o exercício disser para você que você tem 700 gramas de solução, né, em 2 litros, então essa massa é a massa da solução. Vou colocar S de solução. Então ele vai dizer para você assim, que eu tenho 700 gramas de massa da solução e que eu tenho lá um volume de 2 litros. Aí ele pede para você calcular a densidade. Como que calcula a densidade? A densidade, você tem que pensar, é a quantidade em gramas que eu tenho da solução em 1 litro de solução. Então, vamos fazer uma regra de 3. Se em 2 litros
eu tenho uma massa total, que inclui soluto mais solvente, de 700 gramas. 700 gramas. Quanto que eu vou ter em 1 litro de solução? É X. Essa quantidade em 1 litro é a densidade. A densidade é exatamente isso. É a massa, né, da solução em gramas que você tem em 1 litro de solução. Então é X. Aí você faz essa regra de 3. Multiplica aqui em X. Então vai dar 1 vezes 700 é igual a 2 vezes X. 1 vezes 700 é 700, é igual a 2x. Certo? Aí a gente vai fazer o quê? Passa o 2 dividindo, vai dar a quantidade em X. Isso vai dar 350, se eu não me engano. O que? Gramas por litro. Certo? Isso aqui é densidade. Tá? Eu acho que ficou claro, né, pessoal? A diferença de concentração comum para densidade. Tanto a concentração comum quanto a densidade nós expressamos por grama por litro, tá? Só que a diferença é que enquanto na concentração comum nós levamos em conta a massa do soluto, na densidade nós levamos em conta a massa da solução. E o que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Muito obrigado.